Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Jesus é nosso Senhor. Hoje nós vamos fazer a leitura do alimento diário, a leitura de sábado do alimento chamado A Verdade Absoluta. E o tema de hoje é um só Deus e Pai de todos. Efésios capítulo 4, verso 6 fala assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Aqui nós temos uma revelação maravilhosa nas Escrituras, que muitas vezes passa desapercebido quando nós fazemos a leitura, né? Aqui nós vemos operar do Deus triuno em cada um de nós, para que a vontade de Deus seja não só conhecida, mas vivida e praticada. Então, quando nós lemos a porção que fala assim, o qual é sobre todos, esse o qual é sobre todos é o próprio Deus. Ele está sobre todos, acima de todos, ele é o cabeça de todo o universo e ele tem uma vontade, um plano que deve ser executado em cada um de nós. Ele deseja que nós vivamos a vontade dele, praticando a vontade dele. Mas nós não somos capazes de nós mesmos. Então, Jesus Cristo, que é a segunda parte, fala por meio de todos. Então, Jesus Cristo, ele não só conhecia, como ele vivia e praticava claramente a vontade de Deus. Ele fala, né, que ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas sim a vontade de Deus. Então, em Cristo, toda a vontade de Deus se tornou conhecida, manifesta e executada. E hoje, por causa do Espírito, essa vontade opera dentro do nosso Espírito. E nós podemos também conhecer, viver e praticar a vontade de Deus. Então, esse versículo ele é maravilhoso, que nos traz essa realidade de como a vontade de Deus pode operar nas nossas vidas. Existem vários pontos na leitura de hoje que vale a pena abordar, com relação ao nosso viver, por exemplo. Como que é o nosso viver? Nós apenas achamos que só ir uma vez para a reunião durante a semana já está bom, nós já estamos de acordo com a vontade de Deus? Ou nós pregamos o evangelho para uma pessoa, trazemos ela para a vida da igreja e deixamos ela lá à sorte dela? Então esse viver não é necessariamente o viver de acordo com a vontade de Deus. Nós nos tornamos apenas alguém que está ali praticando algo voltado ainda com a mente fora da realidade de Deus. Nós não podemos atribuir nossas responsabilidades e passar para as pessoas. Se Deus colocou alguém na nossa vida, nós temos que amar essa experiência, essa oportunidade e viver essa oportunidade. Então, todas as pessoas, todas as oportunidades que nós tivemos de praticar a palavra, a vontade de Deus, nós devemos fazer com bastante dedicação. Muitas vezes nós ainda estamos envolvidos com as nossas necessidades, com as nossas coisas diárias, e nós acabamos deixando Deus em segundo plano. Mas como colocar a vontade de Deus dentro do nosso dia a dia? Se nós tivermos um coração de busca, um coração de viver a palavra de Deus, a vontade de Deus vai ser praticada em qualquer lugar que nós estivermos. Nosso trabalho, para quem estuda na escola, para quem fica em casa, dentro de casa, no convívio familiar, no convívio da sociedade, nós vamos poder estar expressando a vontade de Deus. Então, esse fluir do Espírito, ele vai fazer com que cada um de nós não só experimente, mas leve as pessoas a conhecerem. E existem meios que foram criados hoje, né, que é através da pregação do Evangelho, a comportagem, ou posso orar por você, tudo mais, são meios pelos quais o Senhor tem alcançado pessoas. São meios simples que todos podem praticar. Nem todos realmente vão praticar, mas não são só esses. Como eu falei, podemos contatar os nossos vizinhos, nossos parentes, as pessoas que trabalham conosco. Uma pequena e simples oportunidade de pregar o Evangelho, levar as pessoas a conhecerem o amor e o mistério de Deus. Todas elas vão poder estar dentro do plano de Deus. E uma vez que elas crerem no Senhor, vamos alimentá-las, vamos supri-las, para que a vontade de Deus seja feita através da nossa vida, para essas pessoas conhecerem e viverem também a vontade. Afinal de contas, se um dia nós aprendemos a invocar o nome do Senhor, a crer no Senhor, é porque essa palavra chegou a nós através de algum irmão ou irmã. Então, que todos nós possamos olhar claramente que Deus tem uma vontade e Ele deseja executar. Um dos pontos da leitura dessa semana ainda, desse dia, na verdade, que fala assim: quando trouxeram a mãe de Jesus e alguns dos irmãos de sangue de Jesus até Ele, falaram assim: olha, sua mãe e seus irmãos estão ali. E Jesus respondeu: todo aquele que fizer a vontade do meu Pai é minha mãe e minha irmã. Então, se nós estivermos de acordo com a vontade de Deus, nós vamos estar permitindo essa vida trabalhar em nós, processar todo o ser de Deus em nós,
e nós vamos estar alinhados de acordo com o plano de Deus. Então a pergunta do alimento diário hoje é: como podemos ajudar os irmãos novos a cumprir sua função de edificação do corpo de Cristo? Através de alimentá-los, através de supri-los com vida, assumindo a nossa responsabilidade de cuidar deles, envolvendo eles nas tarefas diárias, nos serviços diários da vida da igreja, que envolve com a pregação da palavra, o viver a palavra. Todos nós vamos ter experiências maravilhosas e eles também. Irmãos, que hoje seja um dia abençoado para cada um de vocês e que todos nós sejamos iluminados por essa palavra. Louvado seja o Senhor. Amém.